Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, estamos dando início a mais um programa sobre o livro O Consolador. E sempre relembrando, né, que o livro O Consolador tem como autoria espiritual Emmanuel, em parceria pela psicografia de Chico Xavier. E nós estamos na parte da religião. Mas antes que a gente inicie, né, o programa, como sempre fazemos, aquele preparo, aquele momento, né, que todos nós espíritas colocamos nos inícios dos nossos trabalhos, que é de aliviar, deixar de lado, né, os pensamentos do dia a dia, aquilo que nos sobrecarrega, para que a gente possa aproveitar melhor aquelas lições que os espíritos nos trazem, e nesse caso, Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Então, dando início, né, a esse preparo, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus através do sentimento da gratidão, do sentimento do perdão, que é o tema de estudo, né, que nós estamos nesse programa, e provavelmente no próximo, né, o perdão, a gratidão, a caridade, que são manifestações do amor. E nada melhor para dar início, para nos elevarmos verdadeiramente com a prece que o Mestre, o nosso irmão maior, governador desse planeta terreno, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, por nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, dando início ao programa de hoje, nós estamos
iniciando o programa de hoje com a questão 334, que vai ser lida e comentada pela Maria Antônia. Que seja bem-vinda também, Maria Antônia. Obrigada, boa noite aos nossos amigos, né? Depois da prece. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Consolador e hoje nós vamos abordar a pergunta 334, que ainda trata sobre o perdão. Antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Pergunta o grupo a irmã. E ele nos responde: quem perdoa sinceramente, falo sem condições, e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Então, na verdade, ele deixa muito bem claro aqui, né? Porque a pergunta é se nós, antes de perdoarmos alguém, é conveniente, ou seja, convém que nós esclareçamos o erro. É muito importante nós entendermos se esse esclarecimento tem a ver com o erro que nós cometemos ou que o outro cometeu conosco, já que nós estamos falando em perdão. E aí nós temos que olhar de que lado é que nós vamos avaliar o perdão. Se nós é que cometemos o erro, não há problema que nós façamos esses esclarecimentos, porque nós precisamos sempre fazer com sinceridade, né? Expressar com sinceridade o nosso sentimento de que reconhecemos o nosso erro, de que, de fato, nós arrependemos diante da falta que nós cometemos. E isso, como ele diz, quem perdoa, sinceramente, falo sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Então, no caso, se nós estamos pedindo perdão, é muito importante que nós façamos o pedido de perdão reconhecendo o nosso erro. Mas a pergunta aqui está relacionada a nós darmos o perdão para o outro. Então, quando ele coloca aqui, quem perdoa sinceramente, fala sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração, significa que nós devemos perdoar o outro sinceramente, lá da profundeza dos nossos sentimentos, né? E fazer com um sentimento verdadeiro. E aí, nós não precisamos esclarecer o erro nenhum. Por quê? Porque somos nós que estamos emitindo, né, o perdão, porque dentro de nós já entendemos e aceitamos o que o outro possa ter errado contra nós. Então, se nós, de fato, estamos verdadeiramente perdoando, precisa esse esclarecimento. Mas ele coloca uma continuidade no pensamento quando ele fala, todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz. Por quê? Porque se nós temos uma situação que nós podemos esclarecer diante de um erro, nós precisamos sempre nos comprometer com aquilo que nós erramos. Agora, nós não temos que corrigir, que chamar a atenção, que salientar o que o outro cometeu de erro conosco, a não ser que tenhamos um clima adequado para isso, para que, de fato, o outro possa receber o nosso perdão com sinceridade. Agora, se há um clima favorável para que de ambas as partes possa se falar a respeito do erro que ocorreu, é sempre muito importante isso, porque nós estaremos acrescentando, desde que feito com palavra doce, com carinho, com ponderação fraterna, como ele bem pontuou aqui,
é sempre um elemento de luz. O que significa é sempre um elemento de luz? Significa que nós estamos fortalecendo essa conduta de espiritualização nossa e a do outro também, porque nós estamos proporcionando a autoiluminação do outro, mas também a nossa própria iluminação. Porque nós vamos deixando claro aquilo que de fato ocorreu, né, em torno de um problema que tenha ocorrido e que mereceu, havia necessidade do perdão de ambas as partes, mas principalmente da nossa parte, porque aqui a abordagem é relativa também a nós. Então, eu vejo que ele deixa muito claro isso, né, que o perdão, ou a essência do perdão é não ter, quem perdoa, perdoa, não precisa ter condições para perdoar, porque se tiver condições não é perdão. Certo? Então, se você quiser acrescentar alguma coisa, Doni, fique à vontade. O que me chamou a atenção nessa questão, Maria Antônia, ele fala assim, antes de perdoarmos, isso já é estabelecer uma condição, né? E aí ele repete, como já fez na questão 333, que para quem perdoa não há condição, né? É perdão, né? Ele vai desenvolver isso ao longo agora das próximas perguntas, né? Mas o que eu notei bem, né? Logo começou, antes, espera aí, já está estabelecendo uma condição, né? Mas era só isso que eu tinha para comentar, o resto você falou muito bem, sem problemas. Posso então, ir para... você. Isso. Okay. Então, questão 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? Acho que precisaria a gente ler o texto de Emmanuel, né? Mostrar superioridade, isso nós já vimos no livro dos Espíritos, nós já vimos tantas vezes na literatura espírita, e não precisa ser na literatura espírita, né? Do próprio ensinamento do Cristo, né? Em todas as religiões, doutrinas que estão por aí, né? Mas a resposta direta e reta de Emmanuel. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Então, é uma complementação que a gente vê, é uma evolução, né, dos esclarecimentos que ele vem colocando para nós. Na questão 333, ele inicia assim: a lei divina é uma só, isto é, do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Esse amor, no caso aqui, do que nós estamos desenvolvendo, né, no livro O Consolador, na verdade, Emmanuel, é o perdão, né? Então, é filho espontâneo do amor. Então, o perdão não pode vir com uma forma de superioridade, ele não tem as condições, e para nós, internamente, ou o que for, nós não devemos ter nenhum sentimento, né, de, como ele fala assim, de superioridade, né? Olha só como eu sou superior, porque eu perdoo, ao contrário, isso faz com que o perdão, que é um sentimento tão importante, nem vou falar um sentimento, eu vou falar uma manifestação do amor tão importante, e ela perde o seu valor nesse instante, porque ele fala assim, o perdão sincero, nem precisava escrever sincero, né? Ela escrever o perdão é perdão, como a Maria Antônia já falou, que esquece a falta no mais íntimo do coração, né? Como foi falado anteriormente. Então, como o Emmanuel foi direto e reto, assim, da minha forma de entender, podemos, se a Maria Antônia quiser fazer algum comentário, né, faz aí o seu comentário e segue para a próxima questão.
Eu não tenho nada a comentar, não, porque está muito claro, né, esse texto. Eu já vou para 336, cuja pergunta é a seguinte: o culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? A resposta de Emmanuel: a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato da misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. Então, a pergunta é bastante interessante, né? O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar pelas provas. E aí ele já salienta, né, que só o fato da pessoa ter a oportunidade de resgatar culpa já constitui um ato da misericórdia divina, né? Agora, então, só a oportunidade em si de nós podermos viver uma nova encarnação, uma nova experiência naquilo que nós falhamos, para de fato aprendermos, já é a manifestação da misericórdia divina, né? Daí ele fala, daí considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Ou seja, nós precisamos, de fato, trabalhar e nos esforçarmos para aproveitar essas oportunidades misericordiosas que Deus nos concede. E daí ele acrescenta, estendendo todavia a questão à generalidade das provas, devemos concluir com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão de pecados. O que significa o amor cobre a multidão de pecados? É que quando nós aproveitamos bem a nossa encarnação e nós traçamos nossos passos através do amor, a misericórdia divina se estende ainda mais. Ou seja, muitas vezes existem tantos relatos nas obras espíritas, né, de espíritos que reencarnaram, que cometeram um determinado ato e que, para que ele pudesse ressarcir esse débito, ele teria que passar uma perda de um membro, por exemplo. Mas a pessoa vivencia tão bem aquela encarnação, ela pratica tanto o bem, e ela se torna um espírito amoroso, aproveita de uma forma abundante e amorosa a sua encarnação, que aquilo que poderia acontecer não acontece, ou acontece muito, muito menos, em tamanho muito menor, né? Isto é que significa o amor cobre a multidão de pecados, porque muitas vezes nós temos tantas falhas e, no entanto, quando nós aproveitamos bem a nossa experiência encarnatória, nós vamos caminhando muito mais rápido para a espiritualização e, sobretudo, para a autoiluminação. E isso nos proporciona essa oportunidade de abreviarmos muitas provas que não teríamos, que poderíamos ter que viver para aprender, mas como já adiantamos o nosso aprendizado pelo caminho do amor, as nossas experiências estão atenuadas. Então, por isso que ele fala aqui, né? Se o culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar. Ele não adquire o direito de não passar por determinadas provas. Óbvio, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas a maneira como nós
vivenciamos a nossa experiência, pode ser atenuada imensamente. E aí reduzir o tamanho das nossas experiências. Nós vamos passar pelas provas, mas o tamanho, o quanto vai ser dolorosa essa experiência, ela fica muito mais atenuada pelo nosso próprio desempenho na última experiência que nós vivenciarmos no contexto, como ele coloca aqui, né? Mas passo para você a palavra, se você quiser acrescentar, Doni. Maria Antônia, eu gostaria. Na pergunta, né, tem a palavra assim, não passar por determinadas provas. Então, há um entendimento, né, vamos falar para nós, né, um jeitinho, quem sabe, né, uma redução da pena, uma sursis, né, que é usada, né, em ação condenatória, né. Então, a gente, né, fica amenizar, né, aquilo, mas Emmanuel explica muito bem, né. Sim, o amor cobre uma multidão de pecados, e como está na questão 333, eu vou ler novamente. A lei divina é uma só, a do amor. Então, o nosso ambiente todo do universo é um ambiente de amor. Embora a gente possa pensar, nossa, mas nós vivemos em guerra, nós tivemos isso. Isso tudo é momentâneo perante a eternidade. Mas o nosso ambiente é de amor, porque Deus assim criou tudo, né? Por um ato de amor. E aí, o amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. Aí, Emmanuel nos coloca, já no ato, né, como você disse, né, Maria Antônia, já tem uma oportunidade, já tem uma misericórdia, que é você poder, vamos pôr a palavra, desculpa, eu não gosto, né? Pagar, né? Aquilo, né? Aquele equívoco, aquele mal que cometeu e tal, vai ter uma consequência, lógico, né? Ela pode ser na devida proporção daquilo que você fez, isso chama ação e reação, ou uma lei de causa e efeito. Melhor dizendo, ele colocou aqui, Maria Antônia me chamou a atenção, anula as exigências da lei de Talião. Ali, ó. No primeiro momento, num outro estudo, eu fiquei assim, como tivesse descoberto um monte de coisa quando foi colocado isso, né? No primeiro momento, a lei de Talião vai agir, ação e reação em cima daquilo que você cometeu. Mas depois, isso pode ser, como está colocado aqui, amenizado, pode ser reduzido, pode acontecer algo de acordo com a nossa atitude, né? Reconhecimento, arrependimento, tudo isso. E aí ele coloca muito bem, representando a única força que anula as exigências da lei de Talião, que ela não é tão direta mais como a lei de ação e reação, né? Ação e reação é a mesma força na mesma direção, uma lei da física imutável, né? Aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Aí, essa explicação, né? E isso sempre me chamou a atenção naquela oportunidade daquele estudo, e aqui Emmanuel volta, né? Nós estamos tendo a oportunidade, novamente, eu, né, pelo menos, de ver isso aqui muito bem explicado. Aliás, um esclarecimento até melhor do que aquele que eu tinha visto inicialmente, né? Que ótimo, né? Então, da minha parte, era isso que eu queria colocar. Podemos ir em frente? Podemos? 337. Vamos lá. Questão 337. Entre aspas, tá? Concilia-te depressa com teu adversário. Fecha aspas. Essa é a palavra do Evangelho, mas se o adversário não estiver de acordo com um bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante
reconciliação. Então, vamos lá? Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? A resposta de Emmanuel: cumpra cada qual o seu dever evangélico. As partes, ofendido, aquele que perdoou, aquele que, né, não está interessado nisso. Né? Cumpra cada qual o seu dever evangélico. Buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando, né, esquecendo, né, a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Então, para aquele que, né, não aceita essa reconciliação, para aquele que não está aberto para isso, então eu vou colocar a palavra final aqui. Uma chaga viva para quantos o conservam no coração, né? O não aceitar o perdão, não aceitar a reconciliação, isso é algo que nós levamos. E, né, aqui, se não fôssemos espíritas, nós poderíamos falar assim, para o resto da vida, né? Mas não vamos levar para esta encarnação e outras, até que chegue o momento que haverá, sim, essa conciliação. Mas o importante, respondendo, né, como é da pergunta, se eu tenho interesse, né, na conciliação e procuro a pessoa, mas não sou atendido, a minha parte eu fiz. É assim que, né, de forma muito simplista, que Emmanuel está nos dizendo, né? A tua parte está feita. Não é possível, né, decidir pela outra parte. Então, que siga assim, né? O que tem nessa questão, né? Eu vou ler um pedaço aqui. Perseverando a atitude rancorosa daquele. Então, né, quais são os sentimentos que envolvem essa não aceitação? Né? Atitude rancorosa. E aí ele usa a palavra chaga viva. Né? Algo que machuca a nós mesmos. Né? Sempre é melhor a conciliação. Na questão 334, que Maria Antônia colocou para nós, ele fala de uma boa palavra, uma boa conversa, né? Uma ponderação fraterna como uma forma de que tudo se resolve para ambas as partes. Mas quando a outra parte não está aberta a essa atitude, não há o que fazer, né? A não ser torcer ou até orar para que um dia, algum momento, essa outra parte possa aceitar essa reconciliação, né? Maria Antônia? Eu achei muito interessante essa colocação, porque nós sabemos que quando a atitude nossa de reconhecer o nosso erro, de assumir que nós erramos e queremos, né, nos aproximarmos daquele a quem prejudicamos, pedindo desculpa, pedindo perdão, isso já traz para a nossa consciência a tranquilidade. Eu acho que esse é um ponto importante. Do quanto a gente conquista em tranquilidade quando nós reconhecemos nosso erro e nos propomos a pedir o perdão. Agora, ele está corretíssimo. Cada um tem que cuidar de si. Se a gente faz a nossa parte, infelizmente o outro não está preparado, não está em condições, temos que respeitá-lo, inclusive, né? Agora, o que é bom nisso tudo é que a doutrina espírita nos mostra que a vida continua e que um dia nós vamos ter a oportunidade de fazer esta reparação e
e o perdão virá naturalmente, né? E a superação do rancor que possa ainda permanecer hoje, lá no futuro, nós vamos ter a oportunidade de desfazer essas dificuldades. Eu acho muito legal essa proposta, quando ele coloca, né, que cumpra cada qual o seu dever evangélico, né? Muito bom. Posso ir para 338? Vamos lá. Então, a 338 também é bem simples. Porque teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Que entre aspas. Aí ele responde: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes, 7 vezes. Ele dá aqui um bom toque, né? Quer dizer, quando a gente estuda essas questões assim, numéricas, 70 vezes, 7 vezes, a verdade é indefinido, né? Não, é infinito. Não tem o perdão, uma vez que ele é dado, ele está dado. Não tem meio perdão. Ou é um perdão ou não é perdão. Agora, se uma pessoa perdoar, de acordo com as orientações de Jesus, ele nos aconselha a sempre perdoar. Por que sempre? E quando ele faz essa referência de 70 vezes, 7 vezes, é porque é infinito mesmo. A gente não tem que colocar condições para o perdão, né? E um aspecto que ele nos chama a atenção é o seguinte: nós devemos perdoar sempre, porque também nós cometemos erros. Nós devemos reconhecer que se o outro tem falhas, nós também temos. Então, não tem por que razão deixar de perdoar as circunstâncias, nas circunstâncias que nós vivemos, né? E eu acho isso muito interessante, porque ele coloca, inclusive, na mesma proporção. Essa ideia de 70 vezes 7 vezes tem muito a ver, muito mais com a cultura daquele tempo lá, né? Aí o Doni me ajuda, não me lembro bem direito a história, mas o número 7 é algo que aparece, ele é um número bem bíblico, né? Ele aparece em várias situações, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, mas muito mais no Velho. Tem um significado simbólico, né? Os 7 seriam infinito. Mas ele deixa claro que nós não podemos nos esquecer que devemos perdoar sempre, porque nós também cometemos erros. E se nós desejamos ser compreendidos e perdoados, nós somos o primeiro a perdoar. Eu acho que está claro já essa resposta. Doni, você tem algo? Eu já dei uma procurada aqui, né? Sobre os 70 vezes 7, né? Então, isso, a gente sabe que isso é de um diálogo, né? Com Pedro, né? Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar o irmão que o ofende. E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, porque Pedro falou até 7 vezes, né? Mas até 70 vezes 7. E aí, dando continuidade à consulta, né? 70 vezes 7 é uma expressão hebraica, né? Que simboliza um número infinito de vezes. Então, não é 490, né? É um número infinito. 70 vezes 7 é um número. Então, o perdoar é sempre, né? O perdoar é sempre, né? Nós conhecemos como foi a maior parte, né? Lógico que nós sabemos, né, quando foi desse diálogo aí de Pedro com Jesus, né? Mas aí no próprio texto, né, Maria Antônia, ele fala assim que nós, quer dizer, nós perdoamos e somos perdoados, ou deveríamos perdoar o tempo todo, e sermos perdoados, aí é por conta do ofendido, né? Mas ele fala que a gente não se deve esquecer
que nós mesmos, né, ao longo de toda a nossa existência, essa e tantas outras anteriores, nós cometemos muitas ofensas, né? Ofendemos, prejudicamos, fizemos muito tipo de mal, né, com as outras pessoas. Então, às vezes, você está numa condição hoje, né, de se sentir ofendido e esquece que já ofendeu tanto, né? Já ofendeu tanto, já foi perdoado, já não foi perdoado, e assim segue, né? Ao longo de todas as nossas existências, ou encarnações e reencarnações, né? Então, o que eu tinha para complementar nessa questão era isso daí, Maria Antônia. Muito obrigada. Eu pedi sua ajuda aí. Foi ótimo. Obrigada, viu? Mas pode passar para 339. Vamos lá. 339. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Essa questão é bastante profunda, tá? Essa aqui, eu acho que nós vamos terminar hoje a gravação com ela. Mas vamos lá, porque é a questão da relação de amor e ódio, né? Eu vou perguntar outra vez, tá? Eu não, vou repetir a pergunta. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Então, essa é a pergunta, né, que o Grupo Espírita faz a Emmanuel, né? Porque nós estamos na parte, num subitem aqui, do amor que diz respeito ao perdão, né? Resposta de Emmanuel. O amor, o ódio, pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores de autoeducação, a fim de que seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Então, dividindo a resposta nas 3 frases, né, de Emmanuel, né, uma primeira parte, né, o ódio ainda do homem ignorante, né, ainda da sua animalidade ainda manifesta, né? Então, quando tem algo que lhe contraria, causa um efeito de ódio, né? Isso é muito do egoísmo muito forte, do orgulho, né, ferido. Então, esses sentimentos são prontos, né? Eles são manifestados prontamente, né? E que isso vai mudando ao tempo, né? Com o nosso aperfeiçoamento, nossa evolução espiritual, e a gente, né, nós, né, espíritos, com certeza caminhamos para que isso não ocorra de forma tão, vamos pôr a palavra, automática, como uma reação tão pronta, né? Aí ele coloca assim no fim da frase, a fim de que seu entendimento seja elevado a uma condição superior, né? Então, é o fechamento dessa questão. Mas essa segunda frase é aquilo que a maior parte de nós, né, temos como um entendimento de que acontece. O amor que se transforma em ódio. O amor não correspondido, o amor contrariado,
né? Tantos de nós sabemos disso, às vezes na nossa própria vida ou ao nosso redor, no nosso relacionamento, né? Isso é algo, né? Eu tenho exemplos próximos, entre parentes, entre amigos e amigas, né? Amor que se transforma em ódio. Mas nas palavras de Emmanuel, ele fala que na maior parte das vezes isso, né? O ódio é o germe do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Então, ainda não tem um entendimento naquele momento em que tem contrariado aquela expectativa de amor que se transforma em ódio. Então, não está claro ainda, ele fala o pensamento evangélico, quer dizer, o preparo evangélico, né? É estar ciente dessa situação, ou poder entender, né? Nós usamos, desculpa fazer uma parte, a palavra evangelização, né? Cristianização, cristianismo, assim como, embora tudo isso é derivado dos ensinamentos do Cristo, né, para nós, mas muito dos seus prepostos que estiveram como profetas e outros trouxeram essa palavra, né? Então, do bom conviver com as pessoas no sentido do amor ao próximo, como uma forma de evolução e no relacionamento da própria humanidade. Então, a questão, quando fala evangelho, da mensagem que Jesus nos deixou, ele mesmo e seus prepostos foram na condição do bom relacionamento e de que as coisas não se transformem em coisas negativas, como, por exemplo, o ódio, o rancor, o ressentimento, né? O não perdão e tantos, né, sentimentos que são ruins para nós e que nós vamos ter que, em um dado momento, superar. Isso aí sem nenhum equívoco. Nós vamos ter que superar, em algum momento, isso, né? Aí, dando continuidade, né? Desculpa, eu gosto muito de ler da forma que ele explica, e depois a gente vai comentando, as grandes expressões afetivas, amor, né? Convertida nas paixões desorientadas, olha só, né? Sem compreensão legítima do amor sublime, do verdadeiro amor. Paixões que temos, às vezes, entendimento de que é o amor, né? Mas são paixões ainda, né? Que pode, sim, se transformar num amor, como ele fala, legítimo, sublime, mas e elas também, e principalmente elas, podem se converter quando não correspondida no ódio, né? Aí ele põe a palavra assim, incendeiam-se no íntimo, né? Realmente, a pessoa fica irracional, não quer saber, não quer entender, né? Vem a vingança, né? Do ódio gera vingança e algo que realmente nos leva muito nossas vibrações e todo o nosso pensamento para o nível, como ele escreve aqui, como carvões que enegrecem a alma, né? Mas dando continuidade, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, morais, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio. E aí uma solução, na terceira, né? Uma solução não, um esclarecimento, uma condição, e que isso não é para sempre, são momentos, são coisas a superar. Está dentro aquilo que, se ainda caímos nessa situação, é algo ainda que não aprendemos e vamos ter que superar, porque isso não vai nos fazer muito mal, né? Muito mal. Aí ele põe, só a evangelização do homem espiritual, nós, como espírito, né, poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a jamais, a palavra jamais, as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Energias afetivas são
do nosso relacionamento, né? Do nosso relacionamento. O amor não venha a se converter exatamente no contrário de, né, o outro lado tão negativo de algo que é tão maravilhoso, que é o amor, né? Então, nessa terceira frase, então, só repetindo, só a evangelização do homem espiritual poderá nos conduzir a um entendimento para que não façamos isso, né? Não transformemos o amor em ódio e para que a gente nós não tenhamos atitudes de ódio em situações, sejam elas como se coloquem para nós. Possamos ser donos da situação, termos a plena consciência, né, convicção de não nos entregarmos a esse tipo de sentimento, né? Maria Antônia, acho que merece ajuda, porque o texto é denso. Não, vocês me ouçou o texto, frase por frase. De fato, ele apresenta duas circunstâncias. O que me chamou a atenção aqui foi dele dizer assim, ó, lá no início, ele fala o ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muita animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação. Quando a gente lembra dessa palavra animalidade, a gente lembra de qual é a origem, né, do ódio nessa característica da animalidade. Está muito relacionado com os mecanismos naturais e instintivos de defesa que nós tínhamos lá no estágio que nós passamos pela animalidade, né? E que perseveram em nós ainda, grita ainda dentro de nós isso, né? E é muito importante, porque daí ele fala que só se alijará a partir do momento em que nós tivermos o processo da autoeducação. E aí ele fecha, né, que só a evangelização do homem espiritual, né, e a evangelização se dá justamente pelo caminho da autoeducação. Mas eu acho que nós já estamos em cima da hora, né? Então a gente poderia partir para o encerramento deixar para o próximo programa as outras questões. O que você acha? Estamos em cima. Sim, sim. Vamos fazer isso, então. Nós vamos encerrar, né, que já deu 45 minutos. E nós vamos retomar, né, na próxima gravação, dentro do item perdão, e podemos, né, até conversar um pouco mais sobre essa questão e as duas que encerram, né, esse item sobre o perdão, né? Então, como é de costume, Maria Antônia, por favor, poderia fazer a prece de encerramento? Sim, faço sim. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Divino Mestre, nosso grande e amoroso irmão. A Maria Mãe Santíssima, que também está conosco o tempo todo, e em particular tão relembrada neste ano, e todos os estudos espíritas, dado ao período em que nós estamos no Natal. Senhor bom Deus, agradecemos imensamente o vosso amor e a vossa misericórdia para conosco, especialmente para com as nossas dificuldades, para com as nossas deficiências ainda, Senhor, e principalmente por não alcançarmos ainda a capacidade plena do amor que Jesus veio nos ensinar. Rogamos o vosso amparo, Senhor, para que possamos manter esses ensinamentos vivos dentro de nossos corações e procuremos sempre relembrá-los, a fim de que, diante das dificuldades que tenhamos a enfrentar, naturalmente, decorrência das experiências que necessitamos, possamos, Senhor, ponderar
e procurarmos o caminho da fraternidade, da compreensão, do amor, a fim de que possamos exercitar o perdão em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Emmanuel, a Chico Xavier e aos bons amigos espirituais que nos acompanham nesse estudo. Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre. Assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.